Mais um homicídio é registrado em Rio Claro. Um homem foi morto à facada no bairro Santa Elisa. Odair Aparecido Pavan, de 64 anos, foi atingido com um golpe no peito. A acusada de ter cometido o crime foi presa pela Polícia Militar. Polícia Militar realiza operação 100 dias. O trabalho contou com o empenho de policiais de diversos batalhões. A ação da Polícia Militar busca estratégias para a segurança pública e visa diminuir índices de criminalidade em Rio Claro e região. É a intensificação do policiamento a fim de combater diretamente as facções criminosas. E um cágado foi localizado amarrado dentro de uma sacola. Um popular encontrou o animal e acionou a Guarda Municipal. Cidade de Rio Claro tem 1.129 casos de dengue. E quando é indicado voltar à atividade física após o paciente se recuperar da dengue? Importante ficar atento às recomendações. O retorno às atividades físicas precisa ser feito com cautela, precisa ser respeitado o tempo adequado. E ainda, mulheres têm cada vez mais se destacado no empreendedorismo. E a idade não tem sido limite aos novos negócios. Levantamento global aponta que muitas iniciaram após os 50 anos. Sinceramente, eu vejo a idade como um número só. É claro que o corpo, tem algumas coisas que vai da própria lei da natureza, mas eu acho que o espírito e o trabalho não tem idade. Hoje é segunda-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Nós começamos falando do 5º homicídio do ano registrado em Rio Claro. Um homem foi morto à facada na tarde de ontem no bairro Santa Elisa. De acordo com informações do boletim de ocorrência, Odair Aparecido Pavan, de 64 anos, foi encontrado caído em um sofá nos fundos da casa e apresentava um corte no peito. Equipes de perícia também foram ao local e encontraram uma faca que aparentava ter sido lavada e que poderia ter sido a arma que a autora utilizou para cometer o crime. A Polícia Militar, que atendeu a ocorrência após receber a informação de que um homem havia sido agredido com um golpe de faca por sua mulher. Segundo a autora, ela estava sendo agredida e acabou revidando a agressão. De imediato, ela foi conduzida à Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça. E agora a gente fala do trabalho da Polícia Militar e da Operação 100 Dias, que tem como foco combater a criminalidade. E na sexta-feira contou com reforço de equipes de forças táticas de Rio Claro e região. A ação faz parte das novas estratégias implementadas pelo Comando de Policiamento do Interior 9. A Thaís Nascimento tem mais detalhes. Com o objetivo de reforçar o patrulhamento ostensivo nas áreas urbanas e o combate à criminalidade, a Polícia Militar deu início à Operação dos 100 Dias. Eu converso com a Tenente Liere, que vai nos dar mais informações sobre a operação. Tenente, fala um pouco para a gente a respeito dessa Operação dos 100 Dias, que deu início aqui, que já deu início aqui em Rio Claro e toda a região. Isso, na última sexta-feira, o comandante do CPI 9 esteve presente aqui em Rio Claro para dar início à Operação 100 Dias, que é a intensificação do policiamento a fim de combater diretamente as facções criminosas, crimes contra o patrimônio, recaptura de procurados da Justiça com altas penas e também o tráfico de entorpecentes. Houve, nós percebemos aí pelas imagens divulgadas que houve um aumento aí de policiais nas ruas. Fala um pouco para a gente como que vai funcionar esse patrulhamento. Isso, o que aconteceu em Rio Claro foi que as forças táticas das cidades que fazem parte do CPI 9 estiveram presentes aqui a fim de intensificar o patrulhamento e saturar realmente a área para inibir ações criminosas. Essa ação também vai ocorrer nas demais cidades da região. E além dessa Operação dos 100 Dias, outra operação acontece em conjunto. Conta um pouco. Na verdade, o que acontece é que quando a gente fala da Operação Matricial, que diz respeito às companhias de força tática, ela está incutida na Operação 100 Dias. Então, vão ser 100 dias onde a Polícia Militar vai estar trabalhando arduamente para combater os crimes que ocorrem na região.
Já tem números, tenente, em relação a desses primeiros dias que foram realizadas aí a operação? Somente na sexta-feira nós tivemos, quando foi dado o início à operação, nós tivemos 264 indivíduos abordados, 35 veículos abordados, foram apreendidos 6,5 kg de cocaína. Tivemos aí alguns procurados recapturados, 4 indivíduos presos, 4 indivíduos procurados, capturados que foram levados à justiça. E como você disse, agora continua esse mesmo patrulhamento em todas as regiões aqui da cidade. Exatamente. Todos os batalhões irão intensificar o patrulhamento, com o efetivo da própria área e também vão receber o apoio das forças táticas de outros batalhões que são referentes à área do CPI 9. Ok, obrigada pelas informações. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Obrigada, Thaís. E agora, uma cena revoltante e que choca ao ver a maldade de alguns seres humanos. Olha só a situação deste animal. Isso mesmo que você está vendo. Um cágado foi encontrado amarrado dentro de uma sacola que foi jogada na calçada próximo ao tiro de guerra no bairro do Estádio. Além disso, dentro do saco havia também restos de entulho. Um popular que constatou a situação e levou a sacola até a Guarda Municipal, que fica ali também bem perto de onde foi abandonado este animal. As equipes da GCM tomaram as providências necessárias para o bem-estar do animal que foi levado para a área do Ribeirão Claro. O autor do crime não foi identificado, mas denúncias de maus tratos a animais podem ser feitas também para a Guarda Municipal através do 153. Terça-feira de sol com aumento de nuvens durante o dia, possibilidades de chuva à tarde e também à noite. Em Rio Claro, mínima de 19, máxima de 30 graus. Em Piracicaba, a mesma oscilação, mínima de 19, máxima de 30. Em Limeira, se mantém a mesma oscilação, mínima de 19, máxima de 30 graus. E a seguir tem as oportunidades de emprego para Rio Claro e ainda estudo aponta que 34% das mulheres empreendedoras no Brasil têm mais de 45 anos e elas se destacam no mercado.
Estamos de volta e falando agora de saúde. A cidade de Rio Claro conta com 1.129 casos de dengue. Quem teve a doença e é acostumado a praticar atividades físicas precisa estar atento também ao retorno dessas práticas, além da intensidade que é permitida. Que as atividades físicas são benéficas e recomendadas para manter uma boa saúde, nós já sabemos. Mas existem algumas situações que é necessário manter uma certa atenção, principalmente para pacientes que foram diagnosticados com dengue. Eu vou conversar com o Américo Valdanha, que é profissional de educação física, e vai falar com a gente um pouco sobre esse assunto. Américo, como que esse paciente que foi diagnosticado com dengue, ele pode retornar a fazer aí as suas atividades físicas? A dengue é uma doença que pode debilitar bastante o organismo. O retorno às atividades físicas precisa ser feito com cautela, precisa ser respeitado o tempo adequado, ter o adiantamento, o condicionamento médico acompanhando e você respeitar os sinais do corpo. É imprescindível que cada um entenda os limites e as diferenças entre as pessoas para o retorno à prática da atividade. Quantos dias, então, após o diagnóstico, e que a pessoa deixou de sentir ali os principais sintomas, que ela pode retornar? O que é recomendado para que ela retome as atividades? Não há uma regra em relação a dias. Na verdade, o imprescindível é que haja uma liberação do médico a partir da análise dos marcadores laboratoriais, que esteja tudo ok, e que também a partir da análise clínica seja possível e recomendado que o paciente volte à prática de atividade. Isso normalmente acontece depois de algumas semanas do final dos sintomas e vai variar de pessoa a pessoa, podendo levar até a meses para a liberação. E aí é necessário esse acompanhamento médico? Sem dúvida alguma, a partir da liberação médica, a partir dos marcadores regulares, está tudo ok com o seu exame sanguíneo, você vai procurar um profissional de educação física para ser orientado. Aí você vai voltar a fazer atividades leves e moderadas, independente do nível que você estava anteriormente de prática de atividade física. Então é imprescindível que você respeite os sinais do seu corpo, saiba ouvir e observar o seu corpo, volte de atividades leves, conduzindo para moderadas, para depois ir para atividades mais vigorosas. Quais atividades aí que são consideradas leves, Porque às vezes a pessoa está acostumada a uma corrida diária, aí na academia também todos os dias. Quais são essas atividades, Américo? Nesse contexto de paciência e compreensão dos sinais do corpo e no entendimento de tudo que a dengue faz com o seu organismo, você voltar, mesmo que já era um praticante de corrida, volte com uma caminhada, volte com exercícios de alongamento, comece a preparar e a retomar o seu corpo para que você volte, aí sim, a frequentar a academia de ginástica, erguendo pesos mais fortes, como você estava acostumado, fazendo uma atividade mais vigorosa, uma corrida, aí você vai estar adequado dentro do processo, sempre acompanhado por um profissional de educação física. E aí vale lembrar que a partir desse momento, pode ajudar, então, nessa retomada, nessa recuperação. Sem dúvida alguma. Os benefícios do exercício físico são inúmeros. Um corpo adequado e recebendo essa atividade física com carga correta, com intensidade correta, sem dúvida alguma vai haver uma melhora na recuperação e o paciente rapidamente vai estar nos níveis e vai poder voltar à sua rotina normal de vida. Ok, obrigada pelas informações. Então é isso, para você que teve aí o diagnóstico com dengue, como o profissional Américo Valdanha disse, é necessário ter esse momento de espera e principalmente procurar o seu médico. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Agora a gente fala de educação. A partir de abril, a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, terá a opção de ensino à distância, a princípio para algumas regiões do estado. Teremos aí polos em várias regiões para aplicação de provas, projetos de itinerários formativos e avaliação diagnóstica. A pré-inscrição pode ser feita até o dia 28 de março e a Tamires tem mais detalhes para a gente. É a oportunidade para os jovens e adultos que não concluíram a educação básica na idade adequada de retornarem aos estudos. A partir de abril, o governo do estado de São Paulo irá ofertar classes do ensino médio na educação dos jovens e adultos, o EJA, agora na modalidade online.
Os estudantes acima de 18 anos da região metropolitana, da capital e de Campinas poderão participar desta primeira etapa. As atividades à distância serão organizadas 80% de forma online e 20% de forma presencial. E através da plataforma, os alunos terão acesso a conteúdos interativos, além de poderem acessar o itinerário do ensino médio. A expectativa é que os alunos concluam essa etapa em até 1 ano. A pré-inscrição já começou e segue até o dia 28 de março, através do site da Secretaria Escolar Digital. De Rio Claro, Tamires Figueiredo. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para eletricista, auxiliar de plantio, pintor, auxiliar de escritório, assistente administrativo, soldador, caldeireiro, pedreiro, agente de higienização e operador de caixa. Os interessados devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E as mulheres têm se destacado no cenário do empreendedorismo e a idade não é empecilho para novos desafios. Segundo dados do Sebrae, as mulheres acima de 50 anos representam uma fatia significativa neste setor. O estudo aponta também que 34% das mulheres empreendedoras no Brasil têm mais de 45 anos. Foi após uma necessidade de alcançar um equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional que a Ângela voltou ao mercado de trabalho depois dos 40 anos. E a escolha da profissão que iria seguir já era uma antiga paixão. Eu vi o mundo da publicidade, da redação, do ensaio de moda, da criação de arte. Então aquilo foi me deixando assim apaixonada. E a oportunidade de trabalhar no meio publicitário fez com que tomasse uma decisão corajosa que mudaria a sua vida. Enfim, depois desse trabalho, entrei numa agência aqui da cidade como atendimento, né? E aí tinha o curso ali no Claretiano, não sei se foi lançado logo naquele período. E eu falei, pô, vou fazer. Quantos anos? 44. Vamos embora. A turminha toda 19 e 20. Mas eu fui em busca de aprimorar, porque assim, você trabalhar numa agência, você ter dom de atender é uma coisa, mas você saber o processo de uma agência já torna muito mais fácil, né, o atendimento em si. Então, isso que eu fui buscar. E foi a vontade de se reinventar profissionalmente que a motivou a seguir em frente e realizar o sonho de ser publicitária. Mas, muito mais do que isso, ela foi em frente e criou a própria empresa. A Ângela faz parte de um grupo de mulheres que tem apostado no empreendedorismo feminino. Segundo um estudo divulgado no Brasil em 2023, 34% das mulheres empreendedoras no Brasil têm mais de 45 anos. Enquanto que um levantamento internacional apontou que o número de mulheres que iniciam negócios após os 50 anos cresceu 40% na última década. Eu nunca senti o peso da idade. E até é muito interessante porque tem mulher nessa fase, né, de 40 para 50, que às vezes está viúva, separou, não casou, enfim, está infeliz no trabalho e ela tem até condições melhores do que eu tinha, mas a idade para ela é um peso muito grande porque ela não acredita que ela consegue. E eu, sinceramente, eu vejo a idade como um número só. É claro que o corpo, né, tem algumas coisas que vai da própria lei da natureza, mas eu acho que o espírito e o trabalho não tem idade. Então, é você definir o que você gosta e ir fazendo, e as coisas vão acontecendo. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira fica por aqui, mas você pode nos acompanhar no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você, um bom início de semana. Tchau, tchau.